Fala galera do Você Pode Podcast, o podcast do empreendedorismo. Hoje estamos aqui no episódio de número 63. Pois é, 63 histórias já passaram por aqui. E claro, a gente visa a evolução. E nessa evolução, a gente sobe o nível também dos participantes, dos entrevistados, dos convidados. Lembrando que todos que passaram por aqui acrescentaram demais, não só na minha vida, mas na vida de todos vocês que acompanham e seguem o programa. Hoje, turma, eu estou aqui com uma pessoa que cuida do olhar do ser humano, que tem esse cuidado especial. Eu falo aqui com o Dr. Rodrigo. Seja muito bem-vindo e quero agradecer desde já ter participado e topado esse convite. Muito obrigado. Eu que agradeço. É um prazer enorme estar aqui, conversar sobre o que eu sou apaixonado, que é o que eu faço, que é cuidar da saúde dos olhos, e estar podendo conversar aí com o seu público para esclarecer aí um pouco mais do que é oftalmologia, dos principais cuidados, enfim. Muito bem, seja bem-vindo, fique à vontade. E aqui eu sempre falo que às vezes a gente está conversando, você tá com a palavra e eu já entro, já interrompo, justamente para não perder e ter aquela conexão. Legal, ótimo. Então, acho que a ideia é essa mesmo, um bate-papo para que seja o máximo de que a gente consiga esclarecedor possível. Que a gente consiga extrair, porque a presença aqui, ó, é uma presença muito importante, que vocês sabem que obrigado. Eu sou bem curioso, né? Então, terão algumas perguntas e vamos começar. Se apresente para as pessoas, a sua formação, de onde veio, se sempre foi ararense, se sempre falou porta, se teve o sotaque do interior. Conta pra galera. Muito bem, eu sou médico formado pela Unesp de Botucatu, Faculdade de Medicina de Botucatu. Me formei há um bom tempo já desde 2002. 2002. E sou paulistano, nasci em São Paulo, me criei em São Paulo e comecei a minha vivência pelo interior já cedo. Minha família sempre frequentou muito, teve o hábito de frequentar muito o interior, né? Eu sempre costumei frequentar bastante a cidade de Brotas na minha infância, na adolescência. Bonita, sim. Minha família tem até hoje casa lá, terras lá, né? E então essa minha relação com o interior sempre foi muito forte. E quis o destino que eu pudesse realizar o meu sonho, que é ser médico. Sim. No interior. Sobre essa parte do sonho, o doutor acordou um dia e falou assim: vou cuidar dos olhos. Como que foi esse? Como que nasceu isso? Então, na verdade, eu venho de uma família de advogados. Outro ramo. Tinha ninguém médico na minha família, não tem, né? Mas eu sempre tive isso dentro de mim, sempre quis ser médico. Certo. Sempre tive esse sonho, esse objetivo. E aí eu ingressei na faculdade em 97, lá em Botucatu. E aí comecei a trilhar minha carreira aí na medicina. Quando os alunos, assim, eles entram para a faculdade, começa a medicina, já entra determinado a uma especialidade ou tem alguma parte que vocês Isso não tem, eu seguem? vejo assim, não tem uma regra, né? Sim. Isso não é uma regra. Eu acho que, eu vou falar por mim, eu acho que a maioria das vezes a gente acaba encontrando a nossa especialidade mesmo ao longo da medicina. Claro que tem algumas pessoas que já entram sabendo o que vão, até a especialidade mesmo, né? Que vão querer. Mas no meu caso, eu queria ser médico. Eu queria cuidar de gente. Queria cuidar de gente. Que é o que eu gosto. E aí lá dentro descobriu... E lá dentro eu acabei me apaixonando pela oftalmologia. E um detalhe curioso aqui, resolvi doutor, fazer a residência em oftalmologia. Você comentou a respeito de... que foi em 1997. 97 eu entrei na faculdade.
Só que Isso. até hoje, pelo tudo que eu te conheci, você continua estudando. Isso é uma missão do médico. Eu acho que um médico Anotem. hoje, sempre, sempre. Uma pessoa que, quando se propõe a cuidar de gente, quando se propõe a cuidar da saúde das pessoas, tem que ter em mente que o aprendizado é um contínuo. E o aprendizado se renova, porque... Se renova. A medicina é uma das áreas, é uma das ciências que mais mudam rapidamente, que mais evoluem, que a gente vê aí uma série de novidades constantes em termos de tratamento, em termos mesmo de surgimento de novas doenças. Além do surgimento das doenças, tem a parte da tecnologia. Porque quando o Exatamente. doutor terminou de se formar na faculdade, era um jeito, eram algumas ferramentas. Só que, como você mesmo disse, foram melhorando e trazendo essa continuidade. Quem para de estudar, para no tempo e consegue ajudar menos pessoas. Exatamente. Correto? Exatamente. Então, quem faz medicina tem que saber que nunca vai parar de estudar. Que o aprendizado, o aprimoramento, conhecimento científico e técnico é constante. Justamente por essas características que a gente está comentando. A medicina é muito dinâmica, a tecnologia evolui muito e cada vez mais a gente vê a tecnologia, o papel que exerce no cuidado, no tratamento aí dos pacientes. Eu falo da minha área, especificamente a minha área é uma área que envolve muita tecnologia. Sim. E é isso que você comentou mesmo. Se nós pegarmos alguns procedimentos oftalmológicos nos últimos 30, 40 anos, mudaram completamente. E quem não se atualiza, Quem não se atualiza... para no tempo, infelizmente. Então, acho que a gente tem que ter sempre o objetivo de trazer aquilo que é melhor para o paciente. Sim. E muitas vezes o melhor tratamento está condicionado a uma nova tecnologia, um novo medicamento, enfim. Então é uma coisa que a gente tem que estar o tempo inteiro ligado e correndo atrás. Que é um diferencial hoje do doutor. É o que eu busco fazer. Então, se formou. Ok, começaram os atendimentos lá em São Paulo. E aí depois de já veio pra cá. depois de formado, eu fui fazer a minha residência médica, que é a especialização, né? Que eu escolhi oftalmologia. E eu fui fazer na Unicamp, em Campinas. Que legal. Só faculdades que são bem relevantes, né? Fruto de muito estudo, né? Muito preparo. Porque as pessoas, isso vale para qualquer área da vida. Quando a gente olha um empresário bem-sucedido, quando a gente olha alguém tendo sucesso na carreira, as pessoas sempre tendem a olhar o palco, né? E nunca os bastidores. É doutor. É um grande empresário. Só que assim, por trás, existe uma jornada. Existe ali um sacrifício de horas, de estudo, de provas, de falar assim, poxa, será que eu vou me formar? Será que vai dar certo? Será que vem aquelas dúvidas? Só que quando acontece, né? Quando eu me tornei doutor oftalmo, você olha pra trás e fala, poxa, ainda bem que eu continuei, ainda bem que eu não desisti. E hoje, isso é nítido, você trouxe aqui nas primeiras palavras. Falou assim, é minha paixão, é o que eu gosto de fazer. Que você ajuda pessoas que passam por problemas de visão, óbvio. E você traz um novo norte ali, uma nova orientação para ver o mundo diferente, né? Sim. Fala um pouquinho pra gente, doutor, como que funciona os seus atendimentos? Se você hoje tem atendimento aqui em Araras, eu sei que a gente conversou um pouco, você está em Campinas também, né, com novos projetos. Quer trazer pra gente? E eu tenho outras dúvidas que, ao decorrer aqui... Claro, com prazer. Antes de responder a sua pergunta, só queria fazer um comentário em cima do que você comentou. Claro. Eu acho que toda a carreira, para que a pessoa consiga atingir os seus objetivos, para que
a pessoa obtenha o sucesso que é almejado por todos quando inicia uma carreira, deve colocar sempre muita paixão naquilo que faz. E eu acho que é fundamental a gente ir atrás do nosso propósito. Então eu acredito muito nisso. Eu acho que quando a gente descobre qual é o propósito, eu acho que isso é uma coisa que já começa a abrir o caminho, né? Ir atrás do propósito com o máximo de empenho, com o máximo de dedicação, paixão, e não não economizar esforços para atingir esse propósito. Muito bem. Então, dentro da medicina, a medicina tem muito, né, esse negócio, porque é difícil, mas eu acho que eu nunca foquei nesse lado. Realmente é difícil, mas todas as carreiras têm as suas dificuldades, né? Tem os seus agouros, seria né? fácil. Em tudo, né? Como você disse, por trás para você chegar no topo, puxa vida, quanto sacrifício muitas vezes, quanto trabalho. São sementes. São sementes. Então, eu acho que eu falo pela medicina, né? A medicina é uma área que eu considero muito especial porque a gente lida com vidas, lida com pessoas, né? Então, a gente tem que ter isso em mente que por trás de todas essas dificuldades, por trás de toda uma jornada que não é fácil, muitos estudos, toda essa questão. Sim. Mas se você tem isso como seu propósito, se você tem isso como paixão, a coisa flui. A recompensa, ela fica gratificante. Ela a recompensa vem. Um gosto diferenciado. Exatamente. Porque, vamos lá, independente, tá? Independente de situação financeira, independente de tempo, a pessoa, quando ela quer algo, quando ela brilha os olhos, ela vai fazer acontecer. Exatamente. Ok. Porque ela sabe que vai ter que ser plantada uma semente, e essa semente é do tempo, essa semente é investimento de dinheiro, essa semente é investimento de renunciar a alguma coisa. Por exemplo, eu vou deixar de sair com meus amigos, vou conversar com a minha esposa, porque durante 1 ano e meio eu vou ficar um pouquinho mais ausente, porque eu vou dedicar mais tempo para nós. Ou seja, a pessoa sabe que existem renúncias a se fazer. Uhum. E o sucesso, ele não vai nascer de um dia para o outro. Uhum. São sementes que foram plantadas, regadas, cuidadas e cultivadas. Isso, exatamente. É isso aí. E na medicina, isso, é claro, eu vejo hoje, a gente tem uma proliferação grande de cursos de medicina. Uhum. Então, a quantidade de médicos que é despejada no mercado todos os dias aumentou muito, é muito grande. Então, isso é um problema que a gente vai ter que lidar no futuro para conseguir absorver toda essa quantidade de médicos com novas vagas de residência. Enfim, isso é um problema que a medicina vai ter que lidar. Sim. Mas eu gosto de frisar bem esse ponto, porque muitas vezes a gente vê que as pessoas vão atrás da medicina, escolhem a medicina por status, por simplesmente quererem ter um título de doutor. Sim. E esquecem isso que eu falei. Não tem, na verdade, aquele propósito, não sabe o que é, na verdade, a medicina, que é cuidar de gente. Poxa, que é uma coisa esse daí eu vou querer saber. Extremamente importante e de altíssima responsabilidade. Muita responsabilidade envolvida. E no então, final altíssima eu vou querer responsabilidade. de todas as provas reais, tudo que acontece. Então, essa questão aí do aprendizado contínuo do estudo é um compromisso que você tem que assumir. É um compromisso, é uma lei que você tem que ter. Gostei. É uma lei. Para sempre estar proporcionando, entregar o melhor para o paciente, né? Então, agora respondendo, vamos lá. Depois dessa esse longo comentário respondendo a sua pergunta, quando eu terminei a residência, já faz um tempinho aí também, né? Lá na Unicamp, em Campinas, eu comecei os meus atendimentos em São Paulo, na minha cidade, onde eu casei, tive filhos, uma penquinha de filhos, né? Conta, quantos filhos? Tenho 4 filhos, eu já tinha já tinha um e depois eram 3 de uma vez. 3, né? Uma safra só. Uma safra só.
É Gostoso. um presente mesmo de Deus, né? Presente, poxa vida. E aí eu iniciei meus atendimentos, iniciei minha carreira em São Paulo. E com o passar dos anos aí, a gente viu que aquela loucura de São Paulo, aquele ritmo frenético. Eu tinha mais de um local que eu fazia meus atendimentos, então só os deslocamentos que eu tinha diários já me consumiam muito tempo. Eu ficava muito tempo dentro do carro, no trânsito, aquele estresse, aquela coisa. Minha mulher também, a minha esposa. E tempo é o ativo mais escasso que existe. Minha esposa também, aí perdendo muito tempo no trânsito, deslocamentos. Então a gente resolveu, eu que sempre tive essa ligação com o interior, a gente resolveu ir atrás de uma qualidade de vida melhor e até para que a gente pudesse proporcionar isso para os nossos filhos também. Sim. Terem a oportunidade de crescer em um local com mais segurança, com mais tempo, que pudessem sair do caos, né? Sair do caos, não ficar muitas vezes naquela redoma que a gente tem que colocar os filhos em São Paulo, né? Então, a gente resolveu, já faz uns 10 anos aí, mudar para Araras. E os atendimentos começaram aqui, então, a aí clínica. Aí eu comecei os atendimentos aqui em Araras, né? Comecei dividindo a clínica com um amigo, um grande amigo e colega de faculdade aqui de Araras, que é dermatologista. Então, logo no comecinho, eu dividi a clínica com ele. Legal. Só que aí eu comecei a ver que eu estava mais atrapalhando do que ajudando, era dermatologia, oftalmologia. E aí, por coincidência do destino também, um outro grande conhecido e amigo meu, que eu já tinha conhecido na Unicamp, me chamou para fazer parte do corpo clínico dele, da Clínica Viver, o Dr. Paulo, doutora Júlia. Legal. E desde 2017 eu faço parte lá do corpo clínico e os meus atendimentos aqui em Araras são feitos lá. O doutor comentou algo aqui, por coincidência, não. Eu sempre falo, e eu acho que todos os episódios que nós gravamos aqui, eu comentei e vou falar mais uma vez. Se você não anotou, anota, por favor. A vida acontece para quem está em movimento. Quando a gente decide sair do lugar, uma pequena decisão que seja, ela vai gerar uma grande reviravolta nas nossas vidas. São as oportunidades. Porque a pessoa, ela não tem noção do que vai acontecer no futuro. Mas, com a fé, eu acredito muito. Sim, né? Eu também. E quando você dá um passinho, você olha assim ao redor, já mudou um monte de coisa. É aquela história, né, que hoje em dia é uma frase meio batida, mas que é muito verdade. O universo conspira. O universo. O universo conspira, é aquilo que eu disse. Quando você tem um propósito, quando você vai em busca deste propósito com dedicação, fazendo a coisa sempre do jeito certo, com ética, com empenho, com coragem e com fé. Coragem e fé. Eu acho que as coisas acontecem. As coisas acontecem. Mais cedo ou mais tarde, as coisas acabam acontecendo. De repente, as coisas acontecem. Né? Uma junção então, de decisões. Isso aí. Eu acho que não são meras coincidências, né? Muito bem. Hoje, qual que é a principal área de atuação? Né? Porque dentro da oftalmologia, existem vários, como que eu posso dizer? Várias partes, né? Sim, não sei. Mas antes de entrar nisso, só para complementar, Claro. Então, né? Aí eu iniciei meus atendimentos em Araras, só para terminar pra gente fechar esse bloco da trajetória. E desde o ano passado, eu estou expandindo a minha área de atuação para a cidade de Campinas. Legal. Que é onde eu tenho uma ligação forte também, afinal de contas, a minha formação em oftalmologia foi lá, né? na Unicamp. E sempre tive um vínculo grande com Campinas e resolvi expandir minha atuação para aquele grande centro, né? Que Campinas, eu acho que eu gosto bastante de Campinas porque eu até comento isso com a minha esposa, ela concorda também. Campinas é uma cidade que oferece muito do que São Paulo tem, né? Tem os problemas também que São Paulo tem, mas numa dimensão menor. Uma proporção menor. Uma proporção menor. E
É interior, guarda muito ainda desse ar do interior de São Paulo que a gente tanto gosta, né? Acho que é uma mistura, né? Um pouco de interior com cidade grande. Porque tem bastante exatamente. coisa, acontece muitas coisas Acontece lá. muitas coisas, então nós somos também apaixonados por Campinas. Então eu sempre tive esse guardado aqui, esse desejo de retribuir para Campinas, Pra população. a população que eu fui tão bem recebido, fui tão feliz na minha formação ali na oftalmologia. E desde o ano passado, então, eu resolvi levar adiante esse projeto, né? Que sempre foi um sonho de ter uma clínica em Campinas. Tá. E essa daí é do doutor? Essa é exclusivamente minha. Exclusivamente. Sim. É uma clínica, chama Alfa Oftalmologia Avançada. É uma clínica voltada justamente para o tratamento e diagnóstico, né, das principais doenças cirúrgicas na minha área, né, que são catarata, cirurgia refrativa, ceratocônia, adaptação de lente de contato, que não é cirúrgica, mas que eu faço bastante também. Uhum. Então é uma clínica que é voltada para isso. Eu fiz um investimento em tecnologia de ponta. Isso é importante falar, né? Tecnologia de ponta para poder proporcionar o melhor diagnóstico e planejamento cirúrgico para os meus pacientes. Tá. Sobre a cirurgia refrativa, que o doutor comentou, para o pessoal de casa, que às vezes não tem muito conhecimento, né? E eu também quero saber mais. Como que funciona? A pessoa ela tem alguma deficiência, já nasce, desenvolve, Perfeito. cansa, como que é? Perfeito, ótima pergunta. A cirurgia refrativa, só para contextualizar também, né, paralelamente a isso tudo que eu falei da minha trajetória, lá em 2007, quando eu estava terminando minha residência, eu me interessei muito pelo assunto e tive a oportunidade de entrar na USP, em São Paulo, para fazer uma complementação especializada, que a gente fala, justamente em cirurgia refrativa, né? E eu completei essa complementação especializada em 2 anos e recebi o convite de fazer parte da equipe de cirurgia refrativa daquela instituição, e estou até hoje lá também. Então, já faz aí quase 20 anos. Pouco tempo, né? 20 que eu faço parte do setor de cirurgia refrativa. Então, você tocou num assunto que, dentro da oftalmologia, dos inúmeros temas que eu sou apaixonado, é uma paixão minha também. Então, a cirurgia refrativa é uma área que desperta muita curiosidade, muito interesse nas pessoas, porque ela objetiva eliminar a necessidade de correção óptica. Hoje a gente vê que a maior parte da população tem algum erro de refração, que é o grau, né, que a gente fala. Certo. Hipermetropia, astigmatismo, miopia. Mais para frente, aí, após os 40, a necessidade de óculos surge a presbiopia, que é a necessidade de correção óptica para perto. Uhum. A gente vai perdendo a capacidade de fazer o foco para perto, por um mecanismo de, não vou dizer aqui envelhecimento, né, mas vai perdendo a eficiência do processo de acomodação, que é o que faz o foco da imagem. Então, esses 4 erros refrativos são passíveis de tratamento justamente com a cirurgia refrativa. Utilizando a tecnologia. Utilizando a tecnologia. Então, a história da cirurgia refrativa, se a gente for ver, retrata muito isso que a gente estava comentando no início, né, sobre o avanço tecnológico na medicina. E lá no início, a cirurgia era feita com um bisturi, pra você ter uma Meu Deus ideia. do céu. Nossa. Eram feitos cortes na córnea, né? E que no começo tinha um resultado muito bom. Então teve um boom aí da cirurgia refrativa, chamada ceratotomia radial, esse procedimento, que era feito com bisturi. Isso eu estou dizendo lá no início dos anos 80, meados da década de 80, até início dos anos 90, ainda se fazia essa cirurgia com bisturi. Poxa vida. Se naquele tempo as pessoas, elas já faziam, né, com o bisturi, hoje, mais ainda, elas precisam fazer, porque evoluiu demais. Evoluiu. Como eu disse, o conhecimento em medicina é altamente dinâmico.
Aí depois, com o tempo, a gente viu que essa cirurgia tinha um resultado bom no início, mas que depois ela perdia o efeito e muitas vezes causava até uma que a gente chama de hipermetropização. Muitos pacientes que tinham miopia e acabaram sendo submetidos à cirurgia por essa técnica, acabavam ficando hipermétropes com o tempo. Entendi. Então, por questões aí muito específicas aí da córnea, que acho que não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas que acabava acontecendo isso. E aí depois veio a tecnologia do laser. Mudou-se o conceito, né? Aprimorou-se o conceito de cirurgia refrativa porque o que é a cirurgia refrativa, então, né? Assim, falando de uma maneira resumida. Nada mais é do que você alterar a lente natural que a gente tem, uma das lentes naturais que a gente tem, que é a córnea. A córnea é essa parte transparente do olho externa, que tem um grande papel na formação da imagem, né? Para que a gente possa enxergar. Então a cirurgia visa remodelar essa lente natural, que é a córnea. Interessantíssimo. Então, no começo era feito com bisturi. Aí depois esse conceito se aprimorou e conseguiu-se obter uma tecnologia para reesculpir a córnea com laser, que é o que é feito e aparenta ser menos dolorido, né? Quando se fala assim, quer ser operado por bisturi ou por laser? Assim, e se a gente for ver os primeiros aparelhos de laser, dessa época que eu estou falando até agora, já houve uma evolução muito grande também. Dentro do próprio laser? O próprio laser evoluiu bastante. Então, antigamente os disparos eram muito mais grosseiros, falando assim, né? A precisão do tratamento era menor do que é hoje, que é muito preciso. E toda a preparação. O refinamento de se tratar, além também, não só do grau em si, tratar o que a gente chama das aberrações ópticas, né, do olho. Então, essas nuances evoluíram bastante com as novas tecnologias aí de laser. Então, a cirurgia refrativa é um exemplo vivo, assim, do quanto que evoluiu. Então, muito bem explicado. É um procedimento maravilhoso, hoje em dia altamente eficaz e seguro, quando bem indicado. Quando bem indicado e profissional também. Esse é o segredo do sucesso, né? Então, como muitas vezes a gente vê na medicina, houve uma tendência de se banalizar muito esse procedimento. E que longe de ser banalizado, porque é um procedimento altamente complexo por toda a tecnologia e conhecimento que envolvem. E a gente, é um procedimento, assim, que se a gente for pensar, não vai tratar uma doença, não é digamos assim, não é uma necessidade, né? Não é uma diabetes, não é não é uma necessidade para a pessoa continuar enxergando ou não, não é um fator que vai fazer com que, vai enxergar ou não. Não, é um paciente muito especial que a gente lida para a cirurgia refrativa, porque é um paciente que uma das condições para que a gente indique é que tenha uma saúde ocular ótima, que esteja com tudo ok, com a saúde ocular. Então é um paciente são, é uma cirurgia que não vai tratar uma doença, é uma cirurgia que vai realizar muitas vezes um sonho da pessoa, que é poder ficar sem a sua correção óptica, que muitas vezes atrapalha, dependendo do que a pessoa faz no dia a dia. Usar uns óculos, depender de uns óculos, de lente de contato. Então, eu tenho uma pergunta, né, sobre isso. Vamos lá. Quando a gente sente uma dor de cabeça, por exemplo, as pessoas vão até a farmácia, compram um remédio, passa a dor de cabeça. Não tratou. Ok. Se a gente olhar por essa ótica, o doutor acha que a parte da gente usar óculos seria uma negligência para não fazer uma operação, ou usar óculos seria não um remédio, mas já um operatório, digamos assim. Vê se eu me fiz claro. A pessoa usa óculos hoje, certo? A gente sabe que as pessoas que usam óculos, conforme vai passando o tempo, vai aumentando a lente, né? A maioria dos casos, o grau vai aumentando. Não é uma regra. Não é uma regra, mas ok. Quando a pessoa parte para a cirurgia, ela já conseguiu eliminar os óculos, correto?
Então, eu vou tentar explicar aqui. Não é bem assim. Mas eu me fiz claro na pergunta. Fiz claro. Boa. Na verdade é o seguinte, para que a gente possa indicar a cirurgia refrativa, a primeira condição, como eu disse, é que a saúde ocular esteja ok. Entendi. Né? Uma outra condição fundamental para que a gente comece a pensar nisso é justamente a estabilidade refracional, chamada estabilização refracional, né? Então, o grau tem que estar estável há pelo menos 1 ano. Ah, tá. Então, por isso que a gente não fala em cirurgia refrativa para pessoas muito jovens. Então, a idade que a gente começa a pensar é em torno de 18 a 21 anos, que é a faixa etária onde a gente observa a estabilidade refracional, Entendi. na maioria das vezes, né? Então, esses são os 2 fatores fundamentais para que a gente comece a pensar nesse tipo de cirurgia. Uhum. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu e me trouxe aqui a... Então que não tem ligação. Então, como eu estava dizendo, assim, na maior parte das vezes, quem busca cirurgia refrativa não vai buscar, como eu disse, tratar uma doença, né? Então, porque a pessoa enxerga bem, tem que estar enxergando muito bem com a sua correção para que possa operar. Então, a cirurgia refrativa, muitas vezes, na maior parte das vezes, é algo que vai acrescentar, certo? Na qualidade de vida da pessoa, justamente por objetivar, eliminar essa necessidade de óculos, enfim, lente de contato que a pessoa tem. E sobre o mito, se é verdade ou não, sobre as pessoas que utilizam óculos tendem a aumentar o grau toda vez que passa, ou isso aí é algo de organismo, algo de cuidado? Então, não é um mito, isso é uma coisa que depende muito do erro, do tipo de erro de refração, né? Às vezes tem determinados vícios refracionais, miopia, astigmatismo, enfim, depende muito se a pessoa, do histórico da pessoa, se tem alto grau de miopia ou não, né? O tipo de hipermetropia que tem também, tem hipermetropia por excesso de convergência, acomodação, enfim, é uma série de detalhes técnicos, mas que a gente deve sempre avaliar o histórico do paciente, e é importante que todo mundo que queira cuidar da saúde, cuide da saúde ocular também e frequente o oftalmologista pelo menos uma vez ao ano. Isso que eu ia perguntar, qual a frequência para as pessoas A gente recomenda sempre consultas anuais, né? Visitas anuais, justamente para que a gente possa estar fazendo uma avaliação global, um exame de refração, um exame de fundo de olho, que é tão importante. Né? Doutor, o senhor está aqui hoje, não é por qualquer motivo. Hoje você tem um diferencial, certo? Obrigado. De acordo com o seu perfil e toda a sua evolução, aqui resumindo, estuda muito, vai atrás de tecnologia, está em constante evolução, ajudando muitas pessoas. Qual seria hoje, ou qual é, na verdade, o diferencial do doutor? Porque a gente sabe que existem profissionais que são médios, existem profissionais bons e existem profissionais diferenciados. Os bons, vem aqui, consulta, muito obrigado. Tem outros que fazem a recepção, pré-operatório se precisar operar e o acompanhamento. Conta pra gente o porquê disso. E antes do porquê disso, qual é o seu diferencial? É difícil falar, né, assim, o meu diferencial. Eu acho que é meio difícil. Eu posso responder a sua pergunta voltando com aqueles conceitos do início. Sim. Eu acho que quando a gente tem esse propósito muito forte, a gente tem essa noção do que é ser médico, da responsabilidade envolvida, quando o médico realmente gosta de gente, que eu acho que é uma condição fundamental. Sim. Eu acho que esse, de uma certa forma, esse tem que ser o diferencial de qualquer profissional médico que uma obrigação, né? Que queira lograr sucesso, entendeu? Então, eu acho que esse olhar, utilizando um verbo aqui mas esse olhar
Mas esse olhar para um paciente como um todo, né? Quando o paciente entra no meu consultório, eu não vou tratar os olhos, eu vou tratar uma pessoa. Poxa vida, isso aí já é o Né? diferencial. Então eu acho que toda a atenção, todo o acolhimento que aquela pessoa, que aquele paciente procura no momento que vai me procurar, a gente tem que ter isso em mente. Então, desde do diagnóstico inicial, desde todo o acompanhamento, principalmente aqueles pacientes que têm algum problema que necessitam de uma intervenção cirúrgica. Então, é o pré, é o intra, o perioperatório e o pós. Né? Um acompanhamento contínuo. Uhum. Eu acho que é esse acolhimento do paciente. Você abraçar o paciente 100% aí. Então, aqui a gente E sempre oferecendo o que a medicina pode oferecer, o que a oftalmologia, no meu caso, né, da minha área, pode oferecer de melhor. De melhor que a tecnologia. E para isso, para que você saiba o que é o melhor, é aquilo lá que a gente falou. Aprendizado constante, estudo constante, aprimoramento. Por isso que eu acho que eu sou incansável nesse ponto, né? Estudar o tempo inteiro, por isso que eu tô iniciando até agora um doutorado também. Legal, parabéns. Justamente, obrigado. Justamente visando isso, né? O aprimoramento contínuo. Acho que isso é fundamental. E quando a gente fala de saúde, não tem como a gente não olhar para o ser humano em si. Com certeza, com certeza. A pessoa que busca o seu serviço hoje, ela está levantando a mão e falando, me ajuda. Com certeza. Isso a gente tem que sempre lembrar. Às vezes, né, a gente tá lá na correria, no dia a dia, agenda lotada, mas a gente não pode esquecer que a pessoa que quando entra no nosso consultório, às vezes ela tá há quanto tempo esperando aquele momento, às vezes ela tá ela traz uma angústia dentro dela, ela traz medos, dúvidas, incertezas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Né? E a gente tem que sempre ter isso em mente. Nunca pode tratar como é mais um, isso nunca. Não, então isso é um compromisso que todo médico deveria ter. Parabéns, viu? Parabéns pela humanização. Isso é muito importante, principalmente para as pessoas que possuem esse medo. Falar, eu não sei, às vezes ele tá lá na pressa, na correria, com a cabeça cheia de coisa, vai errar meu olho, vai fazer alguma coisa diferente. Por isso que uma coisa que eu sempre faço questão de frisar para os pacientes, fiquem muito à vontade para fazerem as perguntas que quiserem, porque muitas vezes uma coisa que para mim, que estudo comum, o tempo né? inteiro, pode ser encarado como uma banalidade, mas para ele não, obviamente. Quem que tem a obrigação de saber, por mais que eu possa achar que é uma coisa simples, o paciente não tem obrigação nenhuma disso. Então, nós estamos lá para isso também. Não só para tratar a condição em si, mas também para acolhê-lo, para tranquilizá-lo. E trazendo essa parte da humanização, lembra de algum case, que marcou a sua trajetória, toda a parte profissional que você já teve? Alguém específico, algum paciente que, apesar de ser muitos, né? Tem muitos. Eu sei, mas, por exemplo, doutor, eu não conseguia assinar. Olha, o que eu falo assim, uma das coisas que me fez escolher a oftalmologia foi justamente por ser uma área de alta resolutividade. Eu digo isso, né? É uma área que a gente vê, muitas vezes possibilita transformar a vida das pessoas de uma maneira muito rápida. Né? Então, por exemplo, resultado imediato. Eu vou responder a sua pergunta falando de alguns pacientes lá do início, lá da residência, que chegavam com aquelas cataratas muito avançadas, né? Falar assim, catarata, só fazendo parênteses, né? É a opacidade do cristalino, que é uma outra lente natural que a gente tem dentro do olho, né? Fundamental também para a visão. Ele vai, com o tempo, perdendo a sua transparência, como uma janela que vai ficando embaçada. Boa. Né?
E então, a catarata, quando muito avançada, E pode trazer até embaçado. cegueira. Hum. Então, hoje a catarata é a principal causa de cegueira reversível no mundo, até hoje, né? E por que reversível? Justamente porque a cirurgia resolve o problema. Se o problema for só a catarata, né? Só entre aspas, né? Uhum. Na pessoa, se ela não tá, se ela tá com uma visão muito ruim, muito má qualidade, chega ao ponto, quando a catarata total, como eu digo, de estar praticamente cega, a gente fazendo a cirurgia, a gente devolve a visão para a pessoa. Então, É imediato. é muito emocionante. Isso não, sabe, assim, é uma sensação única você poder ver a alegria, né, a satisfação da pessoa que muitas vezes ficou aí meses, ou às vezes anos, sem enxergar, Sim. e de repente você faz um procedimento que é rápido, né, e que realmente é muito transformador, vai trazer de volta a visão, poxa, né? Então Não é eu só já a tive, eu visão, tive né? momentos assim de muita emoção Eu e imagino, confesso poxa, que até hoje eu me emociono com pacientes que eu vejo que através, né, do meu trabalho eu pude impactar assim, então, de uma maneira tão importante na vida. Então isso eu acho Isso é gratificante. que é muito É gratificante. muito gratificante você Né? poder E a oftalmologia participar. proporciona isso, né? Você poder participar da vida das É, pessoas e voltar a encher. Nossa, então meu Deus do céu. é uma coisa muito legal. A visão que, afinal de contas, eu não vou aqui puxando para o meu lado, né? Mas Mas não tem como, a gente fala do que o mas coração assim, tá cheio. a visão, poxa vida, é um dos maiores formas de a gente se relacionar com o mundo, é a visão. É a janela da alma. É a janela da alma, né? É. Poeticamente falando, mas Isso daí. E é uma coisa interessante também que a oftalmologia, se você for pegar, por exemplo, o exame de fundo de olho, é uma curiosidade aqui, sabia que é o único exame na medicina, em todas as áreas, que a gente consegue visualizar a circulação sem precisar lançar mão de nenhum equipamento diagnóstico para isso. A gente consegue ver a circulação, a microcirculação, que são os vasos da retina, através de uma lente. Então é o único exame que possibilita isso. Não existe nenhum outro exame Poxa que a gente vida. consiga ver o sangue correndo ali, né, a microcirculação ali, sem precisar de um equipamento diagnóstico. E Então isso é uma coisa muito legal. Eu confesso que a primeira vez que eu consegui fazer lá, que eu era R1, às vezes no começo a gente demora um pouco para conseguir ver ali, né, assim, entender ali com a E trabalhando lâmpada certinho. de fenda, lente. A primeira vez que eu consegui ver o fundo de olho, nossa, foi uma coisa emocionante também. Eu fiquei emocionado. Falei, nossa, mas que coisa linda. Doutor, como não falar que Deus existe, né? Porque exatamente. É uma coisa emocionante. é muito complexo e ao mesmo tempo tão bonito, né? Você saber que cada coisinha no nosso corpo funciona e o doutor faz parte então, a gente disso, poder né? assim visualizar essa janela da alma, né? A janela da alma. É uma coisa emocionante também. Literalmente janela da alma. Então, Poxa, que legal. O bate-papo nosso aqui, a gente trouxe algumas curiosidades, trouxe a especialização, né, do doutor, o que mais atende, o que mais tem, catarata, eu falei bastante de cirurgia refrativa, mas também eu faço cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata é o mesmo procedimento, Não, outro equipamento? É um procedimento diferente, é um procedimento que evoluiu muito também. Se a gente for ver aí, pegar todas as cirurgias feitas na medicina, sem dúvida a catarata está entre diria aí, as 5 que mais evoluíram nas últimas décadas aí. Se a gente for ver lá nos anos 80 como que era a cirurgia de catarata e como que é hoje, nossa, é uma evolução assim fantástica. Porque inicialmente, quando a gente fazia cirurgia de catarata, a gente simplesmente removia o cristalino opacificado ali, que eu expliquei um pouquinho, né? E lá no início não tinha nem lente para colocar no lugar. Então eu me lembro até, o meu bisavô, quando fez cirurgia de catarata, eu era bem pequenininho, mas eu me lembro que ele saiu ali depois no pós-operatório com aqueles óculos de lente fundo de garrafa, que a gente chamava, né, óculos catral, porque não tinha lente intraocular. Então você tirava o cristalino simplesmente e depois tinha que suprir a falta do cristalino, né? Ele acarretava num aumento grande do grau,
tinha que suprir com uma lente grossa. Mas aí isso aí ficaria vitalício depois? Ficaria vitalício. Era assim que Poxa era as vida. cirurgias de catarata. Pra não perder total a visão. Aí depois, com o advento das lentes intraoculares, a cirurgia de catarata mudou de patamar. E o avanço dessas lentes intraoculares é contínuo. Então, Que é a famosa lente que a gente conhece hoje. a lente intraocular. Tá. Uma lente que é colocada por dentro. dentro do olho Entendi. e que fica lá para Não sempre. é essa externa que Não, a gente fala. não é externa, uma lente intraocular. Ela substitui o cristalino. Então, essas lentes, a tecnologia dessas lentes evoluiu de uma maneira fantástica. Qual Então, que é o a ponto prazo? de hoje a catarata ser também considerado um procedimento refrativo. Então, às vezes hoje é muito comum eu pegar pacientes que já estão aí próximos ou já estão mesmo na terceira idade, que nem tem assim um cristalino tão opacificado, mas já estão ali com o início de catarata, né? Que já começa a atrapalhar a qualidade de visão, enfim, e que já tem um erro de refração há muitos anos, que faz com que tenha que usar óculos. Então é muito comum eu já indicar a cirurgia para esse paciente, visando não só tirar essa catarata que está no início, mas como Sim. também corrigir o erro de refração, que as lentes intraoculares hoje permitem, independência dos óculos. Entendi. Então, Porque aí, uma das formas de se fazer a cirurgia refrativa hoje é a remoção do cristalino, que é a você já cirurgia de consegue catarata. juntar as Sim. duas cirurgias. Muitas vezes é Pra parar. até a melhor indicação para esse paciente nessa faixa etária, Aham. ao invés de fazer uma cirurgia na córnea, que depois ele vai ter que fazer a cirurgia do cristalino, já faz a cirurgia do cristalino, já com essa finalidade refrativa também. Tá, Entendeu? então, pessoal de casa lá, tem alguém que tá assistindo a gente que essa hora tá assim, ó, olhando pra televisão, fazendo assim, tentando enxergar, sabendo que precisa marcar o oftalmologista. Perante essa situação que a pessoa precisa desse atendimento, ela tem algumas dúvidas na cabeça, né? Uma é o medo, a outra é vai que dá alguma coisa errada. Terceiro, prazo. Qual que é o prazo, por exemplo? Vou marcar uma consulta, fez a avaliação, ó, vamos prosseguir aqui para cirurgia. Você vai ter tal, e em 6 meses você vai estar tudo certinho. Tá, perfeito. Bom, a medicina não dá para a gente generalizar, né? Ok, claro. Né? Cada pessoa é um universo prazo, de sim. possibilidades né? Claro que, de uma maneira geral, esses procedimentos, focando na cirurgia refrativa, que eu falo, cirurgia de catarata, como evoluíram muito, de uma maneira geral, a recuperação visual é bem rápida. Tá? É claro que é uma coisa natural, a pessoa vai ser submetida a um procedimento cirúrgico, é natural que tenha medo. Né? Sim. Mas o que eu posso dizer é que a indicação do procedimento, quando bem feito, é aquilo que eu falei. Ok. Né? Bons A profissionais. boa indicação que passa por analisar a condição daquele paciente como um todo, né? Todo o cuidado, todos os exames pré-operatórios que devem ser feitos, né? A gente não medir esforços para fazer o melhor diagnóstico, traçar um planejamento cirúrgico da maneira mais adequada possível. Isso diminui muito a possibilidade de insucesso, né? Claro que quando a gente lida com organismos biológicos, e a medicina é uma ciência biológica, não é uma ciência exata, a gente não pode ter o compromisso, e quem fala isso é mentira, não pode, isso é uma coisa ética até, a gente não pode Muito bem. afirmar 100%, não, é certeza que vai dar tudo certo. A gente não pode. O que a gente lida no nosso dia a dia Muito bem. é com diminuição de riscos. Então, o que eu posso afirmar para o meu paciente, que o compromisso que eu vou ter é de sempre estar minimizando os riscos de insucesso daquele paciente, trazendo o que eu posso oferecer de melhor para ele. E toda a sua trajetória. Entendeu? Todos Então, os cirúrgicos que você e eu fez. explico, a gente explica sempre quais são, tem alguns procedimentos, claro, que tem os riscos maiores do que outros. Uhum. Então, quando a gente fala, por exemplo, cirurgia refrativa, é um procedimento que tem riscos, são muito baixos os riscos. Mais uma vez, quando bem indicada a cirurgia. São muito baixos, mas existem. Né? Então, a gente sempre tem que falar, mas riscos muito baixos.
como tudo na medicina, se a gente vai tomar uma dipirona, se for ler a bula, levar, não sei, se a pessoa levar tudo ao pé da letra ali, você não toma, né? Isso agora trazendo aqui para a mente empreendedora, né? Que a gente gosta muito de falar sobre esse assunto, principalmente de mente, de mentalidade. Quando a gente fala de investimentos, por exemplo, poupança não tem risco. Também tem risco. Sim. CDB também tem risco. Letra. Ou seja, qualquer investimento que você fizer, agora que você investir na sua visão, você vai ter um percentual de risco. Claro. E a vida nossa é essa. Então a gente trabalha sempre com minimizar os riscos. Minimizar os riscos. Então, perfeito. Toda indicação passa por uma análise completa daquele indivíduo que está na minha frente. Por isso que eu digo, não tem uma regra. Então eu faço um diagnóstico, uma análise completa, peso o risco-benefício daquele procedimento para aquele paciente, né? E a decisão é tomada baseada nisso. E aí isso pode variar de paciente para paciente. O tempo, mas nada... Mas de uma maneira geral, o que eu posso dizer é que a cirurgia de catarata, por exemplo, hoje, é um procedimento bastante seguro, tá? Na maior parte das vezes é um procedimento bastante seguro. Tá, isso aí, generalizando, tá? Prazo de quanto tempo, quantos dias, sei lá, marquei todo o pós, tal, 3 meses, 4 meses, 5 meses? Não, geralmente, quando a gente pega um caso que é uma indicação bastante segura, que o problema é só a catarata... Dentro das condições normais de temperatura. Isso, que tá tudo certinho com o restante, né? A gente sabe que hoje os equipamentos, como eu disse, evoluíram muito, né? Possibilitam que o trauma cirúrgico seja o menor possível, né? Então, a recuperação visual, às vezes, é extremamente rápida. Às vezes, já poxa, quantos pacientes eu já tive que falam para mim, nossa, doutor, no mesmo dia que operou, já operei de manhã, no final da tarde já notei já que está melhorando, já notei melhora. É claro que a gente fala assim, para chegar a 100% do resultado que a gente espera, vai girar em torno de 7 a 30 dias, mais ou menos. Poxa, mas é muito rápido, entendeu? Né? Mas é rápido. Quando eu falo, por exemplo, cirurgia de catarata, cirurgia refrativa, a maior parte das vezes, mais rápido ainda. Às vezes o paciente, quando levanta da maca cirúrgica, e já percebe que, nossa eu legal. Já consigo enxergar muito melhor do que quando eu tirava os meus óculos. Vê lá. Nossa, absurdo. Então, assim, eu não gosto de dar respostas genéricas, né? Falar, porque é muito individual. Muito é muito individual. Mas, falando na maior parte das vezes, a recuperação visual desses procedimentos específicos que eu estou falando, cirurgia refrativa, cirurgia de catarata, hoje em dia, a recuperação visual é considerada uma recuperação bem rápida. Muito bem. Respondido. Muito bem. Quando a gente fala de cuidado, né, com os olhos, o que o doutor traz de dica para quem está em casa para tomar um pouco mais de cuidado com a visão, principalmente por conta disso aqui, ó. Sim. Que a gente tá toda hora assim, ou assim, ou assim. Crianças, principalmente, se tem uma idade que fala, mãe, pai, tenta assim, ó, até os 7 anos ali, evitar muita tela, porque, mas tá chorando, tá não sei o que e tal. Traz uma contextualização de como a gente pode prevenir antes de chegar a algo mais grave. Veja, é uma coisa interessante que a gente observa, né? Muitas vezes essas situações, algumas situações históricas difíceis que o mundo passa, trazem também na medicina novos conhecimentos, né? Eu digo também porque quando a gente analisa Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tanto sofrimento, tanta dor, né, que é uma coisa horrível, guerra, mas que de uma certa forma trouxe também, né, o avanço tecnológico na aviação, sei lá, né? Então, quando a gente lida às vezes com situações extremas, muitas vezes a gente também acaba, por força das circunstâncias, trazendo novos conhecimentos. Então, eu estou dando essa introdução porque na época da pandemia, o que a gente observou muito claramente, que tem muito a ver com a sua pergunta, é que houve uma grande explosão, um boom
de miopia, de aumento de incidência de miopia em crianças. E muitas vezes, isso que foi uma coisa interessante, muitas vezes de filhos de pais não míopes. Então, que não traziam uma genética tão forte para desenvolver a miopia. Então, o que a gente começou a observar? Foi uma época que todo mundo ficou muito trancado dentro de casa, as aulas passaram a ser online, então as crianças ficaram muito mais tempo expostas a telas do que antes. Parece que gasta a visão, não sei. Então, principalmente lá no Oriente, teve muitos estudos quanto a isso, né? A relação da pandemia, do aumento da quantidade de horas no número à frente de tela com o surgimento da miopia. E inúmeros estudos mostram claramente que tem relação. Então, o que eu falo hoje, lá no meu dia a dia para os pais, né, é que é um fator de risco, sim, o uso excessivo da visão para perto para desenvolvimento ou surgimento ou aumento do grau da miopia. Tá? Então, hoje é um cuidado especial que os pais devem ter, né? Que as pessoas, de uma maneira geral, em maneirar o uso de tela. Porque na nossa época de infância, não ficava à frente de tela, a gente até ficava, tinha muita questão do videogame, televisão, mas era uma distância maior. Verdade. A gente ficava mais distante. Hoje em dia, é muito aqui, né? Essa distância de leitura mesmo. E por muito mais tempo, horas e horas, por muito mais tempo. Então, falando das crianças, tem essa questão do aumento da incidência de miopia. Por que também? Houve uma inversão. Antigamente, eu me lembro que a minha mãe brigava comigo para eu entrar para dentro de casa. Eu ficava o dia inteiro na rua brincando, jogando bola, enfim, ficava o dia inteiro. Vem para casa, vem para casa. Agora parece que é o contrário, tem que... É verdade. Porque sai, vai brincar, vai ver o mundo. Vai ver o mundo. Então isso também tem relação. Sim. Então o fato, juntou dois fatores que são fundamentais. Uma parte cultural nova, sei lá. A parte de ficar muito à frente de tela e a privação do contato com o sol. Porque é uma coisa interessante, o sol tem um papel fundamental na modulação do crescimento do olho. Capaz. Então as crianças que são privadas do contato com o sol, eles não têm essa modulação e então o olho acaba crescendo um pouquinho mais do que deveria e isso por si só já pode causar uma miopia. Claro, quando eu falo que o olho cresce, não é uma coisa perceptível, não vou olhar para a criança, tem um olho maior, não é isso que eu estou dizendo. É uma coisa milimétrica, mas que é o suficiente para gerar, por exemplo, uma miopia sem explicação. Né? Que não tem. Então, esse é um cuidado. Falando e dos adultos, que também ficam muito à frente de tela. Ficar muito à frente de tela é uma coisa que a gente não percebe, mas quando a gente fica muito ali, a gente pisca menos. Diminui isso, já tem estudos também, tem estudo para tudo. Já tem estudo mostrando provando que a gente pisca, a frequência do piscar diminui quando a gente está muito à frente de tela. E isso o piscar tem uma função muito importante na renovação do filme lacrimal, que é a camada de lágrima que fica na superfície dos olhos para estar lubrificando os olhos. Então, muitas vezes, fica em ambiente fechado, muito à frente de tela, seja celular, computador, enfim, ar-condicionado. Ar-condicionado também influencia? Também. Então, a gente acaba criando, né, vendo um ambiente propício para criar a tal da síndrome do olho seco. Então, fica com o olho seco. E o olho seco, muitas vezes, simula um vício de refração. Às vezes a pessoa fala, nossa, eu estou com a vista cansada, eu acho que eu estou precisando de óculos. Aí vai no consultório, faz a consulta, não tem nenhum erro de refração. Mas a gente investigando vê que é essa questão... lubrificação ali. Lubrificação inadequada. Então chorar faz bem. Entendeu? Precisa tanto também. Mas às vezes, assim, é o que a gente fala, é um olho seco gerado por esses hábitos novos aí. Então fica a dica, então. Então, esses cuidados são importantes. E, assim, a prevenção, né? Medicina, eu acho que eu questiono um pouco, né, essa tendência da medicina de ser muito focada em diagnóstico e tratamento. Eu tenho uma visão de que o papel fundamental do médico, eu acho também, é prevenir a doença. Eu fico muito feliz quando eu consigo colaborar para que as pessoas não fiquem doentes. Entendeu? Só que aí a gente vai falar de prevenção.
Então, eu acho que a medicina deveria ter eu acho que o ensino médico, em geral, deveria se atentar bastante nessa questão da prevenção. E prevenção passa, a gente pode aqui ficar falando, né? Qualidade de vida, hábitos de vida, enfim, uma série de coisas aí. Mas então, eu sou, como eu disse, eu sou oftalmologista, né? Mas antes de tudo, eu sou médico. Então, eu vejo a saúde como um todo, não só a saúde dos olhos, né? Então, eu acho que essa questão de pensar. Essa questão da prevenção é uma coisa que eu acho que é fundamental. E aqui eu falei de 2 exemplos, né, da minha área, da questão de olho seco, do boom da miopia em crianças, enfim, mas tem outros fatores também. Pessoas que são, aí ao contrário, são muito expostas ao sol, tem atividades que ficam muito no sol. Isso é um fator de risco para desenvolvimento precoce de catarata, então tem que ter sempre o cuidado de estar usando óculos escuros, ou umas lentes que tenham proteção ultravioleta. Daí a importância de não comprar lente também em qualquer lugar, não sair comprando aí da cabeça, vai no balcão e passa ali, pega R$4,99 a tem lente. Que saber também, né, que a lente tem que ter esse cuidado de ter a proteção ultravioleta, né, que é uma maneira de prevenir também. Um ponto importante que o doutor trouxe foi a respeito da prevenção, né? Porque realmente eu acho que chega a ser uma cultura brasileira de procurar ajuda depois que acontece, sabe? Isso para qualquer área da vida. Sim. Um trabalho, né? Fica até como sugestão. Fala assim, hoje eu vou atuar, além disso, vou atuar em prevenção. Vou buscar um público assim, vou, sei lá, desenvolver um projeto nas escolas para começarem desde cedo a saber o que pode acontecer se continuar com tais comportamentos, com tais hábitos. E aí, a gente partindo para um bloco assim mais pessoal, Dr. Rodrigo Carvalho, como que é a sua rotina fora da sua função hoje? Fora do doutor? Por exemplo, final de semana, tô num churrasco com a família, aí chega um parente lá, tô com catarata, não sei. Como que funciona os finais de semana sem estar na função? E se tem algum hábito, se tem algum hobby, se gosta, por exemplo, de esporte, não estou trabalhando, mas estou estudando, estou com meus filhos. Como eu disse, eu me preocupo muito com essa questão de qualidade de vida, né? Então, fora do meu ambiente de trabalho, eu procuro levar isso ao máximo, né? Então, qualidade de vida, o que é qualidade de vida é relativo, né? A cada um. A sua qualidade de vida. Qualidade de vida para mim é estar em família, né? Procurar cuidar da mente, que eu acho que a saúde não é só o corpo, é mente, espírito. É um pilar, 3 pilares, sim. Corpo, mente e espírito. Então, concordo. Eu acredito muito que muitas das doenças que a gente acaba desenvolvendo, que a gente vê, com certeza tem muito da questão espiritual, questão da mente. Entendeu? Pensa igualzinho. Eu acho que a gente vive num mundo, o universo aquela questão, o universo é frequência, é vibração. Então, eu acredito muito firmemente nisso, que quando surge alguma doença no nosso organismo, isso é resultado de que tem algum desequilíbrio, certo? Perfeito. Então, fora falando da minha vida pessoal, eu busco esse equilíbrio. A gente sempre tem que estar num equilíbrio em tudo, né? Mente, espírito e corpo. Então, cada um aí tem a forma de cuidar desses seus pilares, né? Eu gosto muito e acredito que a prática de esporte é uma coisa importante, então eu gosto de praticar aí minhas corridas com a minha esposa. Percebi. Cuidar do corpo, fazer uma musculação aí para não ficar parado, né? Correr um pouquinho, como eu falei. Gosto muito de jogar tênis. Legal. Acho que dormir cedo é uma coisa importante. Cuidado com o sono. Cuidado com o sono, que é uma coisa fundamental. Sensacional. Então, eu procuro
Tô procurando, à medida que eu fui ficando mais velho, fui percebendo isso também. Né? A importância da qualidade do sono. E, fundamentalmente, também a alimentação, né? Que aquela frase, a gente é o que a gente come, né? Também, biologicamente falando. A gente é o que a gente come. Então, é uma prática, sono, alimentação, que a gente faz recorrentemente todos os dias. Então não adianta, no final de semana pode. Então eu vou começar a dieta na segunda-feira. Janeiro. Projeto verão. Isso Projeto não existe. verão. Sim, é uma manutenção constante. Manutenção diária, uma manutenção constante. Caramba, que legal. Então, eu acho que isso que faz a diferença, né? Qualidade de vida é isso, para mim. Perfeito. Então eu busco isso daí, fora do meu trabalho. Quando eu tô fora do meu trabalho, eu busco isso. Muito bom. Um ponto bem importante, que assim, tem pessoas, vamos lá, falando com vocês agora que estão assistindo a gente. Pô, eu quero ter uma vida muito legal, eu quero curtir minha vida, eu quero aproveitar. Então, primeiramente, me fala aí, como tem sido a sua alimentação? Tem feito alguma atividade física? Está lendo algum livro atualmente, cuidando da mente? Exato. As pessoas que estão próximas a você, são pessoas que sonham, que querem evoluir também? Ou são pessoas que só reclamam, que estão para baixo, que falam de doença a todo momento? Tem dado atenção para sua esposa, para seu filho? Então, se tiver tudo bem, tudo check, você está vivendo uma vida legal. Exatamente. Então não cobre uma vida... Não cobre uma vida legal se você não faz as manutenções que a gente precisa fazer para ter uma vida legal e bem vivida. Parabéns. Uma frase batida, mas que tem tudo a ver. Mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são. Não é? Então, muito bom. Eu acho que isso é fundamental. Esse cuidado a gente tem que ter, eu procuro ter. Hoje não é fácil no mundo que a gente vive. A gente é bombardeado aí diariamente com notícias ruins. Eu acho que isso até é método. É o que chama a atenção e da audiência, né? Que você é bombardeado com coisas ruins, sempre querendo jogar para baixo, falando, tudo é muito difícil, tudo é difícil, mas depende também da forma como a gente encara as coisas, né? Então essa questão de tá fazendo sua parte? Tá fazendo a parte, de encarar a vida com coragem, com otimismo, né? Cuidar do espírito, do corpo, da mente, que eu acho que é fundamental. Acho que são coisas que podem fazer diferença no nosso dia a dia. E que a gente deve sempre se preocupar. E você tocou num ponto que eu acho importante também. Às vezes a gente cai naquela roda de ficar reclamando. Então, prestar atenção nisso também. Né? Padrão vibratório. Que eu falo. A gente tem que sempre procurar elevar o nosso padrão vibratório. Se a gente conseguir fazer isso vai se refletir em tudo na nossa vida, até na nossa saúde, até na saúde ocular. Entendeu? Elevar o padrão vibratório. Eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ser constante. Né? Muito bom. E muitas vezes, como eu disse, é uma luta, né? Porque tudo parece que conspira para que a gente abaixa a vibração, né? E tá assim, ó, de bandeja. Tudo que é mais fácil, tudo que é mais gostoso, tudo... Então não é isso. E hoje a gente tem muitas coisas boas no mundo, muitas coisas boas. A gente tem acesso aí a informação, uma coisa tão mais fácil, né? Acho que na época que eu era criança, eu me lembro de fazer uma simples pesquisa de escola, como era difícil. Biblioteca, Barça, né? Enciclopédia Barça, tinha que ir lá fazer os manuscritos com papel almaço. Verdade, papel almaço. Então hoje em dia a informação está literalmente no bolso, né? Qualquer um hoje em dia tem um smartphone aí, então a informação está aí. Então é procurar informação de qualidade, procurar o equilíbrio, procurar elevar o padrão vibratório, não se atentar só às coisas ruins que são faladas. Tem muita coisa boa acontecendo além das coisas ruins. Então a gente tem que ir atrás do... Por que ficar, por exemplo, a gente que tem o celular ali, por que ficar focado nas páginas de notícias ruins, nas coisas ruins, que não vai agregar nada. A gente tem a liberdade de querer focar, vamos ver um vídeo bonito, vamos ver um vídeo sobre a natureza, ouvir música bonita, né? Ouvir histórias bonitas que tá cheio aí na internet. Exato, igual desligar um pouco esse episódio aqui.
Obrigado. Esse episódio aqui... Desligar um pouco esse bombardeio de coisas ruins aí que diariamente a gente é submetido, né? Muito bem. Eu sempre falo, doutor, que eu, né, particularmente, eu quero sentar em mesas que eu seja o menor. Para que eu possa sempre aprender com as pessoas que têm sucesso e chegaram lá. E falando um pouco aqui rapidamente sobre um ato de fé, né? Sim. Eu e o Dão, a gente tá aqui com o podcast, vamos fazer mais de 60 episódios. Passaram pessoas extraordinárias aqui. Parabéns. E a gente precisava, né, movimentar mais. Então, dia 2 de maio, eu e meu parceiro Dão, um abraço se você estiver me ouvindo. Óbvio que você está me ouvindo. Nós vamos para Alphaville. Nós marcamos um estúdio lá e vamos fazer 7 entrevistas no mesmo dia com pessoas que estão com o padrão vibratório elevado. Por quê? Eu quero aprender. A minha vida, eu vivo uma vida gostosa hoje, porque eu escolhi ter o controle sobre ela, né? Não sobre as coisas que acontecem, porque isso aí é consequência de um resultado. Sim. E eu falo aqui, ó, de antemão, foi um prazer enorme te conhecer. Puxa, muito obrigado. Foi um prazer aprender. Eu anotei algumas coisas que eu sempre tava aqui. E pra você, gostaria de saber como foi a experiência, se recomenda para outros profissionais e o que você... Pra mim foi uma experiência ótima. Eu queria dizer que eu também aprendi bastante. Imagina, poxa. E fico feliz aí de saber que você está também expandindo os seus horizontes aí. Sim. Desejo e tenho certeza que é uma trilha de sucesso, né? Recomendo bastante, eu acho muito legal esse trabalho, né, seu, falando especificamente, para trazer formação nas diversas áreas, Sim. depoimentos, histórias. Transbordar na vida das Transbordar na vida das pessoas. E eu acho que é uma responsabilidade também muito grande, porque hoje em dia a gente sabe que o papel que a internet tem, né? A gente aqui dentro de um estúdio muito bacana, uma sala consegue aí atingir quantas pessoas de repente. Então, eu acho que é uma responsabilidade também procurar, e eu percebi que você tem isso é uma coisa que eu valorizo muito também, o cuidado de trazer uma informação de qualidade, né? Porque trazer informação hoje em dia é uma responsabilidade também. Então, exatamente. Quando a gente coloca o pé, a gente assume riscos. Exato. Né? Então, risco da imagem, risco de interpretação, risco de julgamento, que hoje tem muito, né? O tribunal da internet. Então, eu sim, falando, puxa, fiquei muito feliz, agradeço a oportunidade, também agradeço, de poder estar falando um pouco do meu trabalho, da minha especialidade, poder de uma certa forma, se eu pude contribuir para trazer informação aí para as pessoas, eu já fico feliz. Muito bem, foi muito valioso tudo que a gente viu aqui hoje. Pra gente fechar com chave de ouro, essa não estava preparada. 8 bilhões de pessoas, população mundial, vai chegar uma mensagem em tempo real para elas. Rádio, TV, outdoor, televisão, celular, onde as pessoas estiverem, vai aparecer uma mensagem, embaixo vai estar Dr. Rodrigo Carvalho. Qual é essa mensagem que o doutor deixa para as pessoas? Diante de tudo que a gente falou, eu acho que procurar elevar o padrão vibratório. Eu acho que esse deve ser você procurar o desenvolvimento interior. Não procurar ficar jogando a responsabilidade no externo. Procurar olhar para dentro e fazer a transformação começa de dentro para fora. Excelente. Então, eu acho que esse olhar para dentro, esse desenvolvimento, essa preocupação de estar sempre melhorando, ser uma pessoa melhor a cada dia, vou ser melhor do que eu fui ontem, né? E elevar o padrão vibratório é uma coisa que ajuda muito nessa questão do desenvolvimento interior. Muito bem, se eu tô bem. Buscar a Deus, que é o que a gente deve sempre estar fazendo,
tá muito mais perto do que a gente imagina. Eu acredito isso, que Deus está aqui dentro. Então é buscar esse Deus interior que todo mundo tem. Parar o que tá fazendo, concentrar e trazer o que Isso. tá junto com a gente já. Maravilhoso, muito bom. E se você gostou do episódio, volta, assiste novamente, pega papel, caneta, tem muita coisa boa aqui, muito material rico e parabéns pra você que ficou até o final. Você está entre uma pequena parcela que busca por conhecimento. Você que assiste podcast, você que gosta desse formato aqui de conteúdo, parabéns pra você. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por ter Eu que topado aí. agradeço. Foi um prazer participar E e estou à disposição aí para rede social, esclarecimentos. fala para as pessoas da clínica, a sua pessoa. O meu Instagram, acho que tem todas as informações ali da minha dos clínica em empreendimentos. Campinas, né? Instagram é @dr_Rodrigo TC Carvalho. Muito bem, foi muito bom. Se o doutor Rodrigo Carvalho conseguiu, se eu conseguir, você também certeza. pode. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigado, valeu!